Salmos capítulo 33, versículo 12 ao 15, começando no 12, diz o seguinte: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, e contempla todas as suas obras. E vamos lá. Senhor nosso Deus, bendito Pai, Deus único e verdadeiro, nós estamos gratos ao Senhor pela palavra que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, pela pregação da mesma. Agradecemos ao Senhor por ter ela traduzido no idioma que falamos e entendemos. A palavra do Senhor que é viva, eficaz, ela é eterna. Jamais envelhece a palavra do Senhor. Deus te abençoe, o pastor Roberto, para que nos traga a mensagem, mais uma vez de forma clara, sucinta, e todos nós estejamos a ouvir com fé, para que possamos sair esta noite daqui edificados espiritualmente. Fazendo essa petição ao Senhor e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler em Salmos, capítulo 33, os versículos do 12 ao 15. E nós lemos aqui nesses versículos sobre a escolha de Deus do povo de Israel como sendo sua herança. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Deus tem uma herança e ele escolheu o povo aqui no Salmo 33, se referindo ao povo de Israel, mas ele está falando aqui sobre um povo que Deus escolheu para a sua herança, para ser herdeiro de Deus. Hoje, é claro, essa herança, essa escolha, não se estende apenas ao judeu, ao povo hebreu, mas se estende a todo e qualquer um que seja salvo, seja ele judeu, seja ele gentil, e nós aqui não somos gentis, para quem não sabe, se só existem duas categorias nesse aspecto, judeu ou gentil. Se você não tem descendência em Abraão, então você não é judeu, você é gentil. E como aqui ninguém tem herança em Abraão, ninguém aqui descende de Abraão, então ninguém aqui é judeu, mas nós somos gentios e nós somos acolhidos, digamos assim, e incluídos na herança para sermos herdeiros. Se você olhar em Efésios capítulo 3, no versículo 6, está falando justamente isso. Diz assim, Efésios 3, 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, os gentios, que somos nós somos co-herdeiros. Nós estamos dentro, nós fazemos parte, é o que a Bíblia está aqui dizendo para nós esta noite. Então, essa herança, esse povo que Deus escolheu, ela é observada. Nós lemos aqui que ela é cuidadosamente observada por Deus. No versículo 13, nós lemos na sequência, o Senhor olha desde os céus e está vendo. Então Deus ele escolheu um povo, uma nação para a sua herança, e ele está lá no céu e ele está vendo. Ele está escolhendo, está contemplando, a Bíblia fala no versículo 14, do lugar, mais uma vez, na sequência, do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Então, não é apenas que Deus está observando, olhando, contemplando, vendo a sua herança, mas também é todo mundo. Todo mundo na terra. O judeu, o gentil, o salvo, o não salvo. Todo mundo está sendo observado por Deus, é o que aqui está dizendo. E por que Deus está observando a todos? Salvos ou não, gentios ou não? Deus observa a todos porque todos prestarão contas. Todo mundo vai prestar contas de sua vida para Deus. Seja você salvo ou não, judeu ou não, todo mundo vai prestar contas para Deus. Ninguém vai poder esconder nada de Deus, fazer nada sem que Deus saiba. Todo mundo vai prestar contas. Então Deus está observando, está contemplando.
E não só vai ter prestação de contas, mas também haverá consequências. Tanto aqui na terra, quanto no porvir, haverá consequências. Então Deus está observando, Deus está contemplando, Deus está vendo. E Deus aqui, Ele escolhe um povo. Versículo 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo ao qual escolheu, Deus escolheu. Mas uma pergunta é, Deus escolheu. Mas o povo escolheu a Deus? A escolha tem que ser mútua. É como num casamento. Quando eu casei com a irmã Simone, eu a escolhi e ela me escolheu. Muito boa escolha. Ótimo bom gosto. Mas não adianta uma pessoa escolher e não haver a reciprocidade. Não adianta alguém falar, eu escolho você. E você fala, eu não escolho você. Precisa haver essa duplicidade, esses dois aspectos. Deus escolheu um povo, mas o povo escolheu a Deus. É o que nós estamos vendo aqui esta noite. A palavra escolha é a definição que o dicionário português dá à palavra eleição. E hoje eu quero falar sobre a eleição. Pastor, o púlpito virou palanque? Não, o púlpito não virou palanque. Eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém ainda. Mas vamos suas Bíblias em Isaías 17, versículo 17. Veremos sobre o Messias. Gente, eu estou brincando. Era uma mensagem sublimar. Vocês estão meio por fora hoje, mas tudo bem. Isaías 17, versículo 17, fala sobre o Messias. Gente, vocês estão ruins hoje, viu? Mas tudo bem, veja lá. Mas hoje o Brasil se encontra há algumas semanas uma importante eleição. Talvez uma eleição, a eleição mais crítica que o Brasil já teve em toda a sua história. Não estou exagerando, não estou tentando fazer alarde, mas eu acredito que essa eleição vai definir o rumo do qual não haverá retorno. Em ambos os aspectos. Se for uma eleição que vai ter um resultado bom, então vai ser um bom tão bom que nem tão pouco vai ser revertido, e se for um resultado ruim, igualmente. Estamos no cume, na encruzilhada. Eu não quero aqui vir falar sobre candidatos ou partidos, eu quero aqui falar sobre a palavra de Deus e ao povo de Deus, e o que Deus tem a dizer sobre a escolha. A palavra eleição quer dizer escolha. Talvez o mais importante que nós temos que lembrar sobre essa escolha é o que você vai escolher. Versículo 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolher para a sua herança. Se nós quisermos um Brasil bem-aventurado e abençoado, então é preciso a gente escolher aquilo que Deus escolheria. Eu não quero que você me diga, porque francamente eu não estou interessado, mas se responda a si mesmo. A pessoa que você está considerando votar, ele é pró-Deus ou ele é anti-Deus? Ele é a favor de coisas que nós encontramos na Bíblia ou ele é contra? Entenda uma coisa. Quem vai escolher, quem vai colocar, seja lá quem for no Planalto, daqui a algumas semanas ou meses, não vai ser eu, não vai ser você, vai ser Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 fala assim, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Essa palavra potestade é autoridade, poder. Aqui está dizendo, não existe poder, não existe autoridade que não venha de Deus. Então seja lá quem estiver no Planalto, ou quem está lá hoje, ou quem esteve nos últimos 500 anos do Brasil. Não há poder que Deus não tenha delegado, dado.
Ah, mas eu não votei no outro candidato. Não interessa. Foi Deus que colocou ele lá. E se ele foi, ou ela, foi um péssimo ou uma péssima governante, isso não vem ao caso. Foi Deus que colocou aquela pessoa lá. Então nós temos que fazer a nossa parte escolhendo, mas sabendo que é Deus que vai determinar. Deus vai escolher e Deus vai colocar alguém no poder dependendo do que Ele vê, dependendo do nosso coração e dependendo das nossas decisões. Deus vai dar ao Brasil um governante que o Brasil merece. Entenda? Nós somos merecedores de alguém certo, alguém correto, alguém que vai dar jeito, que vai colocar o Brasil de volta na ordem e de volta no progresso, seja lá quem for. Eu não estou falando aqui do candidato A, B, C ou D. Eu estou perguntando, Deus vai colocar alguém lá no poder e potestade que vai consertar o Brasil, se o Brasil merecer. Você vê na Bíblia, muitas vezes, Deus colocava em poder pessoas más e opressoras para castigar o povo. Deus trouxe Nabucodonosor, Deus trouxe os assírios para castigar e disciplinar o povo de Israel, porque estavam desobedientes e rebeldes. Deus falou, espera aí, vou mandar um cara aqui para ajeitar vocês. Então entenda. Você pode voltar, eu posso voltar, pode fazer campanha, pode ter palanque. Quem vai colocar alguém no Planalto é Deus. É Deus. É Deus. Então, antes de mais nada, nós temos que nos prostrar e buscar, implorar a Deus. Para colocar a vontade dele e clamar por misericórdia. Para Deus colocar alguém digno. Para Deus colocar alguém que vai tirar o Brasil da bagunça que está. E se você não acha que o Brasil está numa bagunça, então você faz parte do problema. Se você acha, francamente, que o Brasil está indo bem, está tudo mil maravilhas, ou você não está enxergando, ou você está morando embaixo de uma pedra em algum lugar e não sai muito para ver como é que estão as coisas. Está meio desinformado. Mas eu não acredito que alguém aqui esteja assim pensando. Mas com esse pano de fundo e com isso em mente, eu quero hoje trazer uma mensagem intitulada Eleição, Submissão e o Destino da Nação, baseado nesse texto. Olhe comigo, a primeira e mais importante coisa em 1 Pedro capítulo 4, lá no final do Novo Testamento, 1 Pedro e capítulo 4, eu vou ler o versículo 17. Eu vou trazer algumas verdades aqui e eu peço que você preste atenção enquanto eu tento tecer um raciocínio, tecer o que eu quero transmitir para a igreja hoje, para o povo de Deus esta noite. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O primeiro e mais importante ponto que eu quero fazer esta noite é que julgamento começa pela casa de Deus. Eu disse aqui que nós temos que clamar a Deus para que Deus dê ao bom líder que o Brasil mereça. Mas entenda uma coisa. O que vai determinar a vontade de Deus em relação a uma nação não é o que fazem, não é o que pensam, não é o que decidem os ateus. O problema do Brasil são os ateus que não creem em Deus. Esse não é o problema. Deus não está prestando atenção no que aqueles que sequer creem nele estão pensando, fazendo ou agindo. O julgamento começa pela casa de Deus. Deus está olhando ao povo que se chama pelo seu nome. Deus vai decidir baseado no que nós, como povo de Deus, fazemos, pensamos e escolhemos e agimos. Deus está assim de olho
no que fazem, pensam e decidem o que se chamam pelo seu nome. Não vai falar se você não tiver dedos rápidos, mas 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note que Deus conclama o seu povo, os que se chamam pelo seu nome. Deus não está chamando o mundo em geral. Deus não está chamando os ateus. Deus está chamando o povo que se chama pelo seu nome. Ele nos chama a nos humilhar, orar, buscar e se converter dos nossos maus caminhos. Deus está de olho nisso. É baseado nisso que Deus vai decidir quem vai colocar lá no Planalto. Você acha que Deus está ligando para a urna, para voto, para quem vai votar, quem dá mais brinde mais interessante, quem está comprando voto, quem está dando cesta básica, quem está dando isso, quem está pagando aquilo? Deus não está ligando para isso, não, gente. Deus está vendo o povo que se chama pelo seu nome. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Deus vai julgar uma nação baseada no povo que se chama pelo seu nome. Se você olhar o versículo 14 no final, a conclusão é interessante. Se o povo fizer essas coisas, ele fala, então eu ouvirei, então perdoarei, então sararei. Esse então quer dizer, se você fizer isso, então eu faço aquilo. Mas se você não fizer isso, então eu não vou fazer isso. Há uma condição. O Brasil está precisando urgentemente ser sarado. O Brasil, como uma nação, está doente. Doente com injustiça. Doente com mentira e engano. Sendo passado e repassado como verdade. O Brasil está doente com divisão. Existem forças que buscam trazer divisão entre homens, mulheres, ateus e crentes, pais e filhos, patrões e empregados. Até começou a sulista e nordista, você para importar o Brasil, separar o Brasil, dividir o Brasil. Está cheio. O Brasil está doente, está dividido. O Brasil está doente com imoralidade. As famílias do Brasil sendo atacadas e a instituição da família sendo atacada e sabotada, a torta direita de um lado e do outro. O Brasil está doente. Deus afrontado diariamente, descaradamente. O Brasil está doente, gente. Mas Deus não está olhando as pessoas que promovem isso. Deus está olhando como o povo que se chama pelo seu nome está reagindo a isso. Deus quer ver o que nós fazemos a respeito disso. Mas pastor, eu não faço nenhuma dessas coisas. Eu vou mostrar mais tarde o quão importante é como reagimos a isso. Mas antes disso, olhem comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós lemos o versículo 14, vamos ler o 13 para a gente ver a sequência aqui do contexto maior desse texto aqui. Versículo 13 fala assim, nós lemos o 14, esse meu povo que se chama pelo meu nome. Vamos ler o 13, tá? É o que vem antes. Deus fala assim, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O 15 diz, agora então, abertos estão os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus começou lá no versículo 3 dizendo, se eu fechar os céus, se eu mandar gafanhoto, se eu mandar a peste. Mas por que Deus faria isso? Por que Deus fecharia os céus? Por que Deus mandaria gafanhotos consumir a terra? Por que Deus mandaria doença, peste para consumir o povo? Por quê? Julgamento. Sabe por que o Brasil está padecendo com tudo isso que eu falei agora há pouco?
julgamento. E não é julgamento do mundo, é julgamento do povo de Deus. Você sabia que o Brasil é o país em todo o mundo que tem o maior número de missionários? Isso é verdade há muito, muito tempo. Existem países com bem menos missionários através das décadas, mas que estão tendo um impacto mundial muito maior do que o Brasil. 14 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Maceió, falamos com uma pessoa, essa pessoa falou: por que vocês vão para cá? Aqui tem uma igreja em cada esquina. E de fato, eu não quero criticar nenhuma igreja ou nada, mas me diga uma coisa. Quantas igrejas você conhece que estão pregando o evangelho? Não estou dizendo pregando lá fora. Eu digo isso com tristeza, não é com orgulho não. Que saem para levar o evangelho. Eu já falei com pastores, diáconos de outras igrejas que nem salvos são. Não sou eu que estou dizendo, eles estão dizendo. Não eu, eles. Gente, se a liderança é assim, é triste ver pessoas que se chamam pelo nome de Deus apoiando aqueles que cometem, promovem esse tipo de coisa. A divisão e a imoralidade e a desunião e a mentira e o engano. Deus está vendo as pessoas que se chamam pelo nome de Deus, e é isso que está trazendo o julgamento do povo de Deus e no povo brasileiro. O povo brasileiro. Olhem comigo no versículo 14. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Primeira coisa a manter em mente é que o julgamento começa na casa de Deus. Deus está julgando o povo que se chama pelo seu nome. Deus não está julgando o povo brasileiro. Deus vai determinar de acordo com o povo que se chama pelo seu nome. É o povo de Deus que vai influenciar Deus para decidir quem vai ser o próximo governante do Brasil. Seja ele bom, seja ele ruim. Mais uma vez, o nosso dever é votar. O nosso dever é fazer uma escolha sábia, uma escolha que agrade a Deus. Mas quem vai decidir? Não é meu voto, nem o seu voto, é Deus. Porque não há potestade que não venha de Deus. Mas mais importante entender que o julgamento de Deus vem após Deus observar e tomar decisão. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Deus não está lá no céu e está distante e desinteressado. Não, Ele está vendo. Ele está observando, Ele está olhando. O versículo 13 fala: o Senhor olha desde o céu, está vendo. Ele olha, está vendo. Lá no livro de Jó, no versículo 21 do capítulo 34, fala assim: porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus passos. Deus está vendo tudo de todos. E Deus não só está vendo e observando passivamente, Deus está julgando. Muita gente fala, né? Você não pode me julgar, só Deus. Deus está julgando, pronto. Você pensa que Deus não julga? Não, Deus julga. Olha aqui o que fala Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Essa palavra contemplar quer dizer olhar cuidadosamente, observar, analisar. Deus está contemplando, está analisando. Está reparando. Provérbios 5, 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. Essa palavra pesar no dicionário quer dizer examinar atentamente, considerar, ponderar. Deus está pesando. Julgando. O quê? Tudo sobre todos. O voto é secreto? Pode até ser, mas não para Deus.
não para Deus. Deus está observando, examinando atentamente o que o povo que se chama pelo seu nome tem aqui e aqui. E o que faz? Está atento. Olha comigo no versículo 12. O julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento vem após Deus observar, contemplar e julgar, e o julgamento vem após haver uma rejeição de Deus. Quando Deus vê o seu povo o rejeitando, aí vem julgamento. Olha o versículo 12. Bem-aventurada nação, cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Se nós rejeitarmos Deus, se nós rejeitarmos a Deus, nós o faremos isso não o tendo como autoridade em nossas vidas. O versículo 12, note bem que fala sobre Deus duas vezes, usa dois termos para Deus. Bem-aventurada a nação cujo Deus, primeiro Deus, é o Senhor. Mais uma vez, falando sobre Deus, duas palavras. A palavra Deus é a palavra hebraica Elohim. É um Deus, é interessante Elohim, porque Eli é Deus em hebraico. Elohim, literalmente, é um plural singular. Não existe isso no português, e nem no inglês, e nem em muitas línguas. É um plural que é singular, que é plural que é singular. É meio estranho. Eli quer dizer Deus. Elohim quer dizer um Deus plural. Falamos sobre a Trindade. Então aqui quando fala cujo Deus, está falando sobre a deidade, sobre a majestade, sobre o fato que Deus é Deus, com D maiúsculo. Mas aí fala sobre Senhor. Essa palavra Senhor é a tradução da palavra Jeová. Em hebraico é Yahvé, mas a gente translitera como Jeová. E a palavra Senhor está falando sobre autoridade. Sobre ele ser o Senhor. Aquele que detém, aquele que decide, aquele que manda, aquele a qual nos submetemos. Elohim e Jeová. E quando nós, mais uma vez, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, como é que uma nação vai fazer de Deus o seu Senhor? Se submetendo à sua autoridade. Então, quando nós não temos Deus como suprema autoridade, nós estamos o rejeitando e Deus está vendo. Ele está no céu e observando os passos de todo mundo. Mas especialmente do povo que se chama pelo seu nome. Você se inclui. Você que está me ouvindo hoje, você se inclui dentro de um povo que se chama pelo nome de Deus, pois Deus está olhando, observando, pesando, julgando, contemplando, analisando. E é baseado nisso que Deus vai dar sua resposta no dia da posse, o ano que vem, em quem vai entrar, quem vai subir a rampa. Seja ele o meu candidato, o seu candidato, quem for, seja ele bom, seja ele ruim, seja lá quem for, Deus vai fazer subir aquela rampa o candidato que ele achar que o povo que se chama pelo seu nome merece. E tem muito candidato que quer acabar com a igreja. Partidos de ideologia esquerdista, que são todos menos um, mas eu falei que não vou falar em palanque, então não vou falar em palanque. Acreditam que religião é o óculos do povo. E acham que estão fazendo um grande favor, dando a Bíblia e igrejas da face da nação. É um favor que eles fazem para o país. Eles realmente creem nisso. Mas peraí, pastor, mas Deus vai permitir isso? Por que Deus permitiria isso? Chama-se varadas, açoites. Deixa eu contar uma história para você. Durante muitos anos a China tinha uma igreja, foi antes da Revolução Comunista. Igrejas cresciam. Aí entrou o governo comunista. Proibiu a igreja, proibiu a Bíblia. Expulsou os missionários. Muitos não conseguiram nem ser expulsos, mataram.
E durante décadas o mundo pensou, pronto, acabou, não tem igreja mais, é proibido, mataram todo mundo, queimaram as Bíblias, acabaram. Não era permitido entrar missionário, não era permitido... E agora? Décadas mais tarde, quando missionários começaram a voltar para a China, que foi permitido voltar, ou pessoas que foram visitar a China, não como missionários, mas eles descobriram que haviam igrejas. Não como a nossa, com a placa na frente, igrejas secretas. Mas haviam centenas de milhares de crentes se reunindo secretamente, contrabandeavam Bíblias. E a igreja fervorosa. Era não, é. Sabe por quê? Que perseguição é o adubo do crescimento para a igreja. Talvez Deus olhe do céu. Sabe, 30, 40, 50 anos atrás, pergunte para algum crente de idade avançada, gente, 50 anos atrás, você dizia que era crente? Hoje é moda. Hoje é moda. Hoje todo mundo fala, sou crente, todo mundo também sou crente, todo mundo é crente. Houve uma época que crente era deserdado no Brasil. Não era modinha ser crente. Sua família não falava com você, seus amigos não falavam com você. Tem gente que perdia emprego, não conseguia alugar casa. Por quê? Isso é crente. Hoje não, hoje virou moda, gente. Hoje é fácil ser crente. E o problema está aí. Ficou tão fácil que as igrejas ficaram moles, preguiçosas e molengas e mundanas. E quem sabe Deus está dizendo, talvez está na hora de voltar um pouquinho do fogo da perseguição. Está na hora de voltar um pouquinho de dificuldade. Eu não sei, eu espero que não. Mas eu sei de uma coisa, Deus vai determinar quem sobe aquela rampa pelo que o povo que se chama pelo seu nome faz, age, decide e pensa. O julgamento vem depois de rejeitarmos a Deus. No dicionário a palavra autoridade e a palavra Jeová, a palavra Senhor, está falando sobre autoridade. Autoridade no dicionário tem a seguinte definição: direito ou poder de ordenar, decidir, de se fazer obedecer. É Deus que ordena a sua vida. É Deus que toma as decisões na sua vida. Ele tem o direito e o poder de fazer você obedecê-lo. Você decide de acordo com a vontade de Deus. Porque eu não entendo como alguém que se chama pelo nome de Deus escolherá nessas eleições um candidato ou partido que é contra a família. Deixa eu explicar o que a esquerda, que são todos os partidos menos um, pensam sobre a família. A Bíblia fala que Deus criou a família para ser uma bênção para o pai, para a mãe e para os filhos. A esquerda não pensa assim. O raciocínio é o seguinte: lá antigamente, quando o homem veio das cavernas, quando deixou de ser macaco, eu nunca deixei de ser macaco. Aliás, eu nunca fui macaco. Eles dizem o seguinte: isso é o que, como eles pensam, gente. Pensam como, pastor? Eu vou dizer, calma, eu vou dizer. Eles acham que a família começou quando um homem, que tinha sua família, plantava lá suas macaxeiras, tinha lá suas 3 galinhas, tinha lá o seu cabrito, decidiu comprar mais galinhas, ou adquirir mais galinhas e mais cabritos, então ele pensa, nossa, não tem trabalho, eu vou colocar a mulher para trabalhar. Mulher, vamos trabalhar, não está dando conta, não tem um monte de filho, aí vou ter aquele monte de filho para trabalhar. Aí eles dizem, a família é um modelo de exploração, onde o pai de família tem um monte de filho, às vezes um monte de mulher, para botar tudo para trabalhar na horta, enquanto ele fica na rede balançando. Pronto, então, para eles a família é um modelo de exploração capitalista, blá, 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 blá.
A Bíblia fala o contrário, gente. A Bíblia fala que Deus destruiu a família para o bem do homem. Ele viu que Adão estava só e não era bom, ele fez uma ajudadora idônea e falou, multiplicar e encher a terra. Não falei ninguém explorar ninguém não, gente. Mas eles mudam a narrativa. Eles realmente pensam nisso. Eles acham que estão libertando nós da família, da opressão. Eles pensam assim. Eles são contra a família. Eles são contra a autoridade dos pais e os filhos. Eles querem mandar nos seus filhos. Eles querem mandar na sua vida. Eles acham que é isso que... A Bíblia ensina isso. Mas eles não ligam para a Bíblia. Então, se a pessoa não liga para a Bíblia, o que você que crê na Bíblia e tem Deus como seu Senhor, que tem Elohim como seu Jeová, está fazendo, escolhendo uma coisa dessas? Como que alguém que se chama pelo nome de Deus vai votar em alguém que lida com mentiras e engano? Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. João 10:10 é o pai da mentira, gente. Como que alguém que se chama pelo nome de Deus vai escolher alguém que trabalha com roubo? E se alguém que dizer que não tem provas, vai levar um peteleco. Eu não estou falando de uma pessoa, não. Sabe, o diabo é chamado de um ladrão. A especialidade dele é roubar e mentir. Então não é muito difícil você entender. Porque é tanta mentira e tanta ladroeira. Sabe quem está de trás? O pai dos dois. E eu desafio você me mostrar qualquer governo, de qualquer país, de qualquer época, de esquerda, que não houve roubo e mentira. Eu desafio você. Sabe que é um dos homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes? Sabe quem? Fidel Castro. Fidel Castro. Ele é bilionário, gente. Olha, ele que detesta dinheiro, detesta. Pois é, o cara é bilionário, morreu, deixou rio de dinheiro. Não sei o que eu estou dizendo. Pesquise, cara. Conhecimento público. A Forbes, a revista que divulga os mais ricos, está lá na lista, gente. Hipocrisia? Pois é. Como escolher alguém que é anti-igreja, anti-bíblia, anti-Deus? Declaradamente nos foi autorizando, são eles que dizem para quem quiser ouvir. Não sou eu que estou repetindo o que eles dizem. Como que alguém que se chama pelo nome de Deus vai votar numa coisa dessa, gente? Entenda, Deus está lá em cima e fala, sabe uma coisa? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não orar, se humilhar e mudar os seus caminhos, eu não vou ouvir oração, eu não vou chorar a terra, eu vou fechar o céu, eu vou mandar o gafanhoto e a peste para devorar, e o Brasil está doente. E não pense que é por causa dos políticos, não é por causa dos políticos. Não pense que é por causa da roubalheira, que não é por causa da roubalheira. É porque Deus está trazendo disciplina no povo que se chama pelo seu nome. Como votar em alguém que quer separar e dividir uma nação, como falei agora há pouco. Se você parar para pensar e observar nos últimos 20 anos, o que mais tem no Brasil é divisão entre homens e mulheres. Pode ver, homens e mulheres não. O problema da mulher é o homem. Dividir. Homens, mulheres, pais e filhos. Empresários e funcionários. Sabe o que o governo faz? Os últimos que tivemos, ele vai para o empresário e fala, sabe qual é o problema? É o funcionário. É, o funcionário que é o problema. Aí vem o funcionário e fala, sabe o funcionário? O seu problema, funcionário? É o seu patrão. Aí, enquanto os dois brigam, o governo está aqui e dá facada nos dois aqui, ó. Mata os dois com impostos, com regulamentação, enquanto o empresário briga com o funcionário, o governo está aqui só. Por que votar nisso, minha gente? Por que votar em quem divide? Heterossexuais contra homossexuais. Pastor, homossexualismo é pecado. É pecado, mas adultério também é, fornicação também é, fofoca também é, inveja também é, faltar tudo também é, não dizimar também é. Continua, devo parar.
Gente, se você quer ser homossexual, se você é homossexual, a escolha foi sua, isso é com você. Eu não tenho nada a ver com isso. E nem o Estado tem nada a ver com isso. E francamente, eu não conheço ninguém que liga para isso. Cara, quer ser gay, vai ser gay. É errado, mas fazer o quê? A decisão é sua, é tua vida. Quer ser adulto? Seja adulto. É errado, mas tá bom. É errado fumar? É errado beber? É errado beber? Não. Quer beber? Beba. Quer fumar? Fume. Quer se drogar? Se drogue. Vai arrumar a sua vida, acabar com sua saúde. Mas sabe uma coisa? A decisão é tua. É com você. Mas não, eles querem dividir. Eles querem criar um ódio. Eu, francamente, não conheço ninguém que é homofóbico. Eu não conheço ninguém aqui que seja, eu não conheço ninguém fora aqui que seja. A maioria das pessoas bom, eu não sou, mas quem quer ser, eu todos. É errado, não agrada a Deus. Mas como eu disse, para que fazer questão de um pecado quando tem tantos? Não estou menosprezando o pecado, eu só estou dizendo, vamos ser coerentes. Mas a divisão... Gente, vai um ponto que daqui a pouco, se você não for gay, você crê. Está assim agora. Absurdo. Divisão de raça entre negros e brancos e ribeirinhos. Eu sei que eu sou velho. Mas quando eu era criança, o Brasil era conhecido como um país onde não havia distinção de raça. De 50 anos para cá não mudou muita coisa. Agora nós somos um país racista. Gente, isso é novidade para mim. Quando eu voltei morar no exterior, eu vi essa conversa e falei, gente, mas que conversa é essa? É uma nova narrativa. Mais uma vez, eu não conheço ninguém racista no Brasil. Não estou dizendo que não existe, para até ser que haja, mas eu pessoalmente não conheço ninguém. Mas do jeito que você lê por aí, existe uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra, caça aos homossexuais, caça aos negros, caça aos... Gente, isso não existe. Isso é divisivo. E uma casa dividida não se sustenta, Jesus falou. E tem a turminha aí para dividir, quer dividir. Quer retalhar todo mundo, separar todo mundo. Escolher votar com pessoas e partidos que assim que rejeitam Deus vai ter consequência. Olha comigo para Ezequiel capítulo 9, rapidamente. Ezequiel capítulo 9. Eu vou mostrar um julgamento que houve na casa de Deus. Ezequiel 9, lá no Velho Testamento, é claro. Eu vou ler aqui, escute, se você não achou ainda, escute com atenção. Ezequiel 9, versículo 1. Isso é Ezequiel relatando. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, isso era Deus dando ordem, fazei chegar os intendentes da cidade. Tá, deixa eu só explicar. Leia depois o contexto. Esses intendentes eram anjos, eram seres angelicais. Eram anjos, não eram homens, eram anjos. Então Deus falou, traga esses anjos, os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Bom, quando o cara chega com uma arma destruidora na mão, coisa boa não é. Mas vai lá. Versículo 2. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles, um homem vestido de linho. Tinha um outro ser celestial, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Diz uma coisa, o altar de bronze ficava onde? No templo. Na casa de Deus. Foram primeiro para onde? Entraram na cidade e foram direto na casa de Deus. Porque o julgamento começa onde? Na casa de Deus. Vamos lá. Versículo 3. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim. Querubim, em cima da arca, tinha 2 querubins, um olhando para o outro, e a presença de Deus, a presença Shekinah de Deus ficava sobre, a glória de Deus ficava sobre este querubim. Então, quando chegou esses anjos, a presença Shekinah de Deus subiu. Está dizendo aqui isso. Tá?
A glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que era esse sétimo anjo, ser celestial, que tinha o tinteiro de escritura à mão. Versículo 4. E disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, mas ele estava onde? No templo, no altar, no Santo dos Santos. Tá? O julgamento começa na casa de Deus, mas ele saiu da casa de Deus para o meio de Jerusalém e marca com um sinal. Então veja bem, o homem com o tinteiro ia sair, ia fazer uma marca. Em quem? Nas testas dos homens. Que homens? Que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, veja bem, eu falei, anjo com tinteiro, sai do templo, vai para a cidade e sai marcando a testa de todo aquele que suspira e que geme pelas abominações que são cometidas em Jerusalém. Então ele chegava aqui pro Biel, aí ele olhava assim e falava, o Biel ele suspira e geme pelas abominações. Ele vê esse tipo de coisa, ele vê a injustiça, a divisão, a mentira, o roubo, o engano, e ele geme, e ele suspira pela abominação, e Deus fala, marque ele. Aí marca. Acha aqui pro Lucas e fala, isso aqui não geme nada, isso aqui não é bom. Ele está gostando, ele está gostando disso. Não marque ele, não marque ele. E nem marque Moisés também, não marque Moisés também não. E nem o Micael. E nem o Júnior. Pastor pode marcar. Pronto. Então ele sai marcando. Continuando. E os outros disse, que outro? Os outros 6 que tinham a arma destruidora na mão. E os outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Se você está em dúvida do que quer dizer esse fere, olha o versículo 6. Matai. Não era dar um tapa não, era para matar. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Agora o que fala? Quais são as próximas palavras? E começai pelo meu santuário. Você começa com o sacerdote. Você começa com os escrivãos. Você começa com os levitas. Você começa com a casa de Deus, com aqueles que estão no meu santuário, porque julgamento começa na casa de Deus. E sai pela cidade. E continuando. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Começaram pelos os mais superiores. Na casa de Deus. O povo de Israel tinha aceitado, apoiado abominações. E a maioria não gemia, não suspirava, não via nada de errado. Talvez até apoiava e participava. Sabe o que Deus fez? Deus mandou 7 anjos. Um com o tinteiro para marcar quem ia ser poupado, porque gemia, suspirava, não participava. Deus olhou do céu e viu que o coração e a mente não concordavam com essas coisas. Deus coloquei os que gemem e suspiram, os que não concordam, os que não apoiam, marque e poupe-os. O resto pode acabar com tudinho. Nossa, Deus faz isso? Está na Bíblia, gente. Deus não é um grande Papai Noel do céu lá em cima que está lá para dar presente para a gente, não. Ele pode ser. Ele pode ser, ele é a fonte de toda a bênção, mas também é a fonte de justiça. E o julgamento começa pela casa de Deus. Existem abominações ocorrendo na nossa nação. Você suspira e geme, lhe incomoda. E o critério dessas abominações não é o que eu acho, o que você acha, é o que Deus acha. Deus determina o que é certo e errado, o que é abominação ou não. Como pode o povo de Deus se calar e não gemer? Não ficar incomodado?
Isso é chamar e invocar a ira e o julgamento de Deus. Gente, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez isso com o seu povo Israel, você acha que Ele vai fazer com o povo brasileiro? Deixa eu resumir aqui. Nessas eleições, nessa campanha eleitoral, tem rolado muita coisa suja. Uso de dinheiro ilícito e desviado. Tem. Conchavos e promessas em troca de apoio. Bom, vou apoiar você, mas aí eu quero tal cargo, eu quero tal emprego, eu quero tal não sei o quê. Existe desrespeito à lei. O TSE dia proibiu a participação de um certo candidato, que nunca foi candidato porque está encarcerado, não vou dizer quem é, mas você sabe o que eu estou falando. No entanto, a gente vê por aí a foto dele para cima e para baixo aí. Não tem lei mais no Brasil? A lei só vale para alguns? Temos essas urnas fraudulentas, essa apuração, essa contagem secreta, que ninguém pode estar perto. Ilegalidades, até a tentativa de assassinato de um dos líderes nas pesquisas, as de verdade. Tentaram matá-lo. Quase. Mas sabe o que mais me preocupa, apesar de tudo isso, sabe o que mais me preocupa nessas eleições, nessa campanha eleitoral, nesse processo? O mais preocupante é outra coisa. Isso tudo me preocupa, mas o que mais me preocupa, o mais preocupante, é o povo de Deus que se chama pelo nome dele. Será que nós, como povo de Deus, estamos dignos de sermos uma nação abençoada? O povo que se chama pelo nome de Deus está escolhendo Deus como autoridade, buscando a sua face, mudando os nossos caminhos? Ou existem aqueles que se chamam pelo nome de Deus, que apoiam, votam e defendem e aplaudem os que são contra Deus, a Bíblia, a família e o que é certo, o que é bom? Quem faz ou apoia ou consente é culpado do mesmo jeito. Ah, pastor, o senhor falou uma coisa aí de roubo, eu não faço nada disso. Olha comigo em Romanos 1:32, rapidamente. Estou já chegando no fim do meu raciocínio. Romanos 1:32 fala assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Estou dizendo, se você não faz, mas você consente, você é culpado. Você é culpado. Você pode não fazer um aborto, mas se você consente com quem faz, você é culpado. Pastor, mas eu nunca fiz isso. Mas se você consente, se você apoia, se você aplaude, se você defende, se você vota em pessoas e partidos que apoiam, então você consente, você é culpado do mesmo jeito, você é digno de morte, segundo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não roubo, mas se você consente com quem rouba, você é culpado. Ah, pastor, mas eu não sou contra a família. Eu não sou contra a família. Eu sou a favor da família. Mas se você consente com quem é, você é culpado. Está dizendo aqui na Bíblia. Romanos 1, versículo 32 e continuando 33 também. Pastor, eu não sou contra Deus. Mas se você consente a quem é, e você vai lá e você vota em quem é, você é culpado. É culpado, está dizendo aqui. Quem consente é culpado daqueles que fazem. Pastor, eu não minto nem engano. Mas você consente com quem mente, com quem engana, então você é culpado. Pastor, eu não sou corrupto. Parabéns. Mas se você consente com quem é, você é culpado de corrupção.
Eu vou ler de novo Romanos 1,32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente que as fazem, mas também consentem. Digno de morte não é só quem faz, mas quem consente com quem faz. Quem concorda, apoia, aplaude e vota. Você vota em quem você quiser. Eu não quero que você vote porque eu mandei, não. Eu quero que vote em quem você quiser. Mas entenda, quando você vota, você consente. E quando você consente, você é culpado dos mesmos crimes e pecados perante Deus do que aquelas pessoas que você consentiu. Você é livre para escolher quem você quiser votar. Agora, saiba das consequências. Deus enxerga os corações e Deus está ponderando e vendo. E Deus não está vendo o mundão, não. Deus está vendo o povo que se chama pelo seu nome. Não só como eles votam, mas como eles vivem. Como eles se relacionam com Deus. Como eles obedecem a Deus. Nós precisamos fazer o que fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a oração. Então eu sararei essa terra. E o Brasil está precisando ser sarado. O Brasil está doente. Jamais, nunca, apoiar ou escolher aquilo ou aqueles que são inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,